this on it. That's good. That's fine. Good morning, bon dia, or as we say up north, bon dia. Bom dia, como se diz no norte. They say bon dia down here. Bom dia aqui. This has been a great time of fellowship, hasn't it? Tem sido um grande tempo para todos nós, um tempo de comunhão. This is what the kingdom of God is like, where believers that love the Lord Jesus sing together, we talk together. O reino de Deus é assim, onde todos aqueles que creem em Jesus cantam juntos e conversam. And as we think of that and do that here, that was very important to Jesus, that we interact with each other. E uma das coisas aqui muito importante para nós, fazermos com Jesus, é interagirmos uns com os outros. In fact, it was so important, I would say that it's another type of spiritual sanctification. Isso é tão importante que eu até diria que isso é um outro tipo de santificação espiritual. That we are to be set apart in time of fellowship with our Jesus. E nós devemos ficar separados para esse tempo de comunhão com o nosso Jesus. Now I like to look through the Bible when I have these thoughts and see what it has to say about that type of sanctification. Eu gosto de olhar através da Bíblia quando eu enxergo esse tipo de coisa e ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso, desse tipo de santificação. Because the Bible has all the answers for these things. Porque a Bíblia tem todas as respostas para essas coisas. The books are great, but they get their information from our word. Livros são ótimos, mas a gente tem que tirar a informação da nossa palavra de Deus. So as the Lord said in the Lord's Prayer, "Thy will done be in heaven as on earth." E como Jesus disse na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Let's take a look at what they are doing in heaven as far as sanctification. E vamos olhar o que está sendo feito no céu no que se trata de santificação. In Revelation chapter 4, No livro de Apocalipse, capítulo 4, in verse 4, no versículo 4, we see the elders. It's the first time that the elders are mentioned. e nós vemos ali a figura dos anciãos, e é a primeira vez que esses anciãos são citados. And we, you, us, as leaders, are elders. E eu, você, todos nós, como líderes, somos esses anciãos. So let's look up in heaven and see what they're doing. Então vamos olhar para o céu e ver o que eles estão fazendo. And the first thing we see the elders doing E a in prim- Revelation 4, E a primeira coisa que nós vemos esses anciãos fazendo em Apocalipse 4:4, there were 24 elders around the throne, existem 24 anciãos ao redor do trono. and they were sitting, clothed in white robes, and they had crowns of gold on their heads. E eles estão sentados com vestidos de branco e eles têm coroas de ouro em suas cabeças. They weren't running around doing things. Eles não estão correndo por aí fazendo coisas. They weren't planning. Eles não estão planejando. They were sitting in the presence of God. Eles estão simplesmente sentados na presença de Deus. That's the first thing you see the elders doing, and that's what we should be doing first thing. E isso é a primeira coisa que nós vemos os anciãos fazendo, e essa é a primeira coisa que nós devemos fazer. Before we do anything, before they did anything, we are in the presence of God. Antes de nós fazermos qualquer coisa, assim como eles, antes de fazer qualquer coisa, precisamos estar na presença de Deus. So we see that modeled for us by the elders in heaven. Então nós vemos esse modelo para nós a partir desses anciãos no céu. And if that's true, then we would see that modeled here on earth in the life of Jesus and others. E se isso é verdade, então nós deveríamos ver esse mesmo modelo na vida de Jesus e nos outros.
So we see that modeled again in the book of Exodus. E nós vemos esse mesmo modelo depois, podemos ver no livro de Êxodo. In Exodus 33:11, it says that Moses spoke to God and God spoke to him as a friend. E em Êxodo 33:11 diz que Moisés falou com Deus e Deus falou com Moisés como eles fossem amigos. We see that Moses spent 40 days in the presence of God up on Mount Sinai. E nós vemos que Moisés ele gastou 40 dias na presença de Deus quando estava sobre o Monte Sinai. Before he brought the law down, Antes que ele trouxesse a lei, before he spoke to the people, antes que ele falasse com o povo, he spent time in the presence of God. ele gastou tempo na presença de Deus. And that makes a difference in my life and your life when we minister to others. Isso faz uma diferença na minha vida e na sua vida quando nós ministramos para outras pessoas. Because when he came down spending that time in the presence of God, Porque quando Moisés ele desceu do monte depois de ter gastado aquele tempo na presença de Deus, and not just reading or planning with God, but spending fellowship like we do. ele não estava apenas lendo ou planejando, mas ele estava realmente na presença de Deus, como nós fazemos. He glowed, and they could see that. Ele brilhava e todos podiam ver isso. And when you and I spend time in the presence of God, E quando eu e você nós passamos tempo na presença de Deus, there's going to be a glow about us. vai também haver um brilho em nós. Others are going to see that. Outras pessoas verão isso. And he didn't come down until he had the word of God. E ele não desceu enquanto ele não tivesse recebido a palavra de Deus. And in that time of spiritual sanctification with God, E naquele tempo ali de santificação com Deus, we stay until we hear from God. a gente deve ficar pelo menos até a gente ouvir de Deus. And not necessarily a word what we should or could do, Não necessariamente uma palavra sobre o que nós deveríamos ou que nós poderíamos fazer, but the presence of what God has to say to us personally and individually. mas ouvir o que Deus tem para falar para nós, pessoalmente e individualmente. And that is where the power of anything we do to minister starts. E é aí que começa o poder de qualquer coisa que nós fazemos para ministrar. I always look when I see these things, well, if that's true, Eu sempre procuro, quando eu vejo essas coisas, se for verdade, then Jesus must have been doing that. se for verdade, Jesus também deve fazer a mesma coisa. And if you look at the book of Mark, chapter 1, 32 to 38. Então, olha comigo no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, do 31 ao 38. Yeah. 31. Starting in verse 32. Começando no 32. And that's what I love about Jesus. He modeled things for us so we could follow his example. É isso que eu amo sobre Jesus, porque ele nos dá um modelo do que fazer para que nós possamos seguir o seu exemplo. And what happened to Jesus here often happens to you and I. E o que acontece com Jesus aqui, frequentemente acontece comigo e com você. At evening, when the sun had set, I'm reading Okay, first. okay. I'll just read it and you can read it. At evening, when the sun had set, they brought him all who were sick and those who were demon-possessed. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. And the whole city was gathered together at the door. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Then he healed many who were sick with various diseases and cast out many demons, and he did not allow the demons to speak because they knew him. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. And those are the kind of days we live for, full days of ministry, when we see God doing amazing works with his strength, when things happen that we're just, wow.
E são esses dias em que nós vivemos hoje. São dias com muitas oportunidades de ministérios, tantas coisas acontecendo, e quando nós realmente podemos ver o que Deus está fazendo, isso nos maravilha. Nós falamos, uau. And we're thanking Jesus, and we go home late at night, and it was after midnight when Jesus came home, and we have that nice sleep of, thank you, Jesus, I love you. Então ele, depois de um dia todo de trabalho, depois de meia-noite, você agradece Jesus. Obrigado, Jesus, eu te amo. And we would probably sleep in, rightfully so, the next morning and not get up at 7 or 5 because we had a wonderful day in the Lord and many hours. E talvez no dia seguinte, depois disso, você não acordaria tão cedo. Você teve um dia anterior tão bom na presença de Deus, e talvez você não acordaria às 5 horas da manhã. But I want you to see how much importance Jesus put on this sanctification and power and time with the Lord. E eu quero que você enxergue a importância que Jesus dava sobre esse tempo de santificação na presença de Deus. In verse 35 it says, "Now in the morning, having risen a long time while before the sunlight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed." Versículo 35 diz assim: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. This is not a command that you get up early in the morning. Não é um mandamento, né, que você tenha que acordar cedinho. It's not some plan or idea that if you do this, things are going to happen. Não é um plano, né, dizendo que se você fizer dessa maneira, tais coisas vão acontecer. But Jesus knew that this is where the power of everything he did was by fellowshipping with the Father. They were not devotions. Mas Jesus sabia que era daí que vinha o poder, né, do tempo que ele passava com Deus, né, da sua devoção. He knew that when he went out that day, you don't know what's going to happen. Ele sabia que quando ele saísse para aquele dia, né, era imprevisível o que iria acontecer. But he was never caught off guard, ever. Mas ele nunca era pego de surpresa, nunca. And not because he knew all things, Não porque apenas ele sabia todas as coisas, but he said, I have already met with the Father. mas porque ele já havia se encontrado com o Pai. We had deep fellowship, Nós temos uma comunhão profunda. and now I can go and do ministry. E agora eu posso ir e fazer o ministério. And I'll close real quick with these two things. Eu quero fechar rapidamente com 2 pontos. We see later on in Mark, in verse 38, E mais tarde, em Marcos, Então, nós vemos no versículo 38, after he had done that, depois que ele fez isso, he was with his disciples, ele estava com seus discípulos, who were searching for him, by the way, que estavam, né, procurando por ele, por falar nisso, because they weren't off praying, he was. porque ele estava num lugar, né, afastado. And when he found him, he said, everyone's looking for you. E quando os discípulos encontraram Jesus, falaram para ele: Jesus, todos estão procurando, todo mundo está procurando por você. In their minds, wow, we have arrived in ministry. People are getting healed. The doors are busting open. Everybody's crowding in. This is great. Talvez na cabeça dos discípulos era uma grande oportunidade de ministério, pessoas sendo curadas, uma multidão se ajuntando, as portas totalmente abertas. Então, na visão deles, era uma grande oportunidade. And in their mind, they said, let's go to bigger cities. Let's get this tour on the road. Então, na cabeça deles, eles falavam: vamos para outras cidades maiores, vamos fazer uma turnê, vamos botar o nosso ministério na estrada. And Jesus said, let's go into the next towns. Mas Jesus falou: não, vamos para as próximas cidades, That I may preach there also, because for this purpose I have come forth. para que também eu lá pregue. Foi para isso que eu vim. What he said is, we're not going to Jerusalem. Porque ele disse: nós não estamos indo para Jerusalém. I know you think we're going to São Paulo.
Eu sei que vocês pensam em ir para São Paulo, but we're going to a small town in the middle of Brazil. mas nós vamos para aquela cidadezinha no interior do Brasil. He just changed direction. Ele muda a direção. And that's because he always knew where he was going. He had spent time with the Father. He could feel the presence of God, and he said, no, we're going there because he was led and directed by the Spirit of God and his conversation with God. Então ele sabia bem para onde ele deveria ir. Ele tinha passado tempo na presença de Deus. E essa comunhão com Deus liderava ele. Então ele sabia para onde ele deveria ir por causa desse tempo com Deus. And we see that in a couple other cases, that when in Acts the apostles E nós vemos isso em alguns outros casos, por exemplo, em Atos, quando os apóstolos they were speaking and they said, these are not educated men. Quando os apóstolos falavam falavam sobre eles, esses não são homens educados, né, assim, We don't understand. com alguma formação, no problem. We don't understand how they could speak with such authority. E nós não podemos entender como eles falam com tamanha autoridade. And in Acts 4:13 it says, but they realized they had been with Jesus. Mas em Atos 4:13 diz que eles então perceberam que eles haviam estado com Jesus. There is power in that. E há poder nisso. And I'll close with this. In Mark 6, Eu vou- 30 to 32. Eu vou fechar com isso em Marcos 6, 30 a 32. The apostles had been that day out doing amazing ministry because Jesus had sent them and gave them the power to heal, cast out devils. Ok. Os apóstolos tinham passado aquele dia fazendo um ministério maravilhoso, porque Deus tinha dado autoridade para eles irem, ensinarem, curarem, expulsarem demônios. And they were glowing, they were excited, they were just on fire. Então eles brilhavam, eles estavam queimando mesmo, eles estavam muito empolgados. And like I do, and like you do, it says in 30, then the apostles gathered to Jesus and told him all, both what they had done and what they had taught. We have to tell you, what a day. Então eles, como nós talvez faríamos também, eles reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E eles chegaram para Jesus e falaram, que dia maravilhoso. And what does Jesus do? E o que Jesus faz? He does examples for them and tells them, this is the most important thing. Então ele dá exemplos para ele e lhes diz, isso é o mais importante. Come aside by yourselves to a deserted place and rest a while. Então ele diz, venham para um lugar deserto e descansem um pouco. For there were many coming and going, Porque muitos estavam indo e vindo, and they did not even have time to eat. e eles não tinham tempo sequer para comer. So they departed to a desert place in a boat by themselves. Então eles sozinhos partiram para um lugar deserto em um barco. Em um barco eles partiram para um lugar deserto. See, and we can gloss over verses like that, forget them. Nós podemos fazer uma conexão entre esses versos para entendê-los. I think it's clear if you stop that one of the most important things we can do in the power in ministry is sanctify ourselves and get off with time with Jesus, talking to Jesus, listening to Jesus. Então nós podemos ver que uma das coisas mais poderosas que nós podemos fazer no ministério é se separar para ter esse tempo com Jesus, estar com Jesus, falar com Jesus e ouvir de Jesus. Thy will be done as on heaven and in earth. Para que sua vontade seja feita no céu como na terra. That's what they're doing in heaven right now. É o que- Revelation 4. É o que se está fazendo no céu agora, como vimos no início em Apocalipse 4. They're sitting Eles estão sentados, in the presence of God. sentados na presença de Deus.
Moses knew that. Moisés sabia disso. He had his assistant down in his church, down with the people, building a calf. Ele tinha lá o seu assistente que ficou lá no acampamento com o povo que estava fazendo um bezerro. But he would not leave until he had that word from the presence of God. It was that important. Mas Moisés ele não saiu de lá, não saiu da presença de Deus enquanto ele não recebeu a palavra de Deus. And we see the other examples. That has to be the power. We need, when we teach, there's milk, the gospel. Então, quando nós ensinamos, esse deve ser o poder. Por exemplo, existe... Sorry, there is what? Milk, the gospel. Yeah, I mean, there's milk, Okay. which is the gospel. Por exemplo, existe leite, There's que é o evangelho. there's the meat, which is the commentaries, the digging in. Por exemplo, existe a carne, que são os comentários que se aprofundam na palavra. But it's been said there has to be manna as well. Mas também deve haver o maná. The manna can't be found in the commentary E o maná não pode ser encontrado em um comentário or any of the books. ou em qualquer outro livro. It comes in your time with the presence of God. Isso vem em teu tempo na presença de Deus. And somehow they'll see that. It's only for that day. E, de alguma maneira, você vê que isso é apenas para o próprio dia. And when we minister to people, E quando eu e você ministramos para pessoas, somehow they'll know that you are speaking the heart of God. de certa forma, as pessoas saberão que você está falando a partir do coração de Deus. Somehow you're glowing. De alguma maneira, você está brilhando. And that can only come from that time being in the presence of God. Isso só pode vir a partir desse tempo gasto na presença de Deus. And the last thing I'll say, if Jesus says, I can do nothing without the Father, E a última coisa que eu quero dizer, se o próprio Jesus disse, eu não posso fazer nada sem o Pai, then don't let me ever think that I can. nunca me deixe pensar que eu mesmo posso fazer. Especially when I get busy, like they were in that last verse. Especialmente quando eles quando se tornam tão ocupados como nós vimos no último verso. Doing ministry. Fazendo o ministério. Amen. Amém? You can pray in Portuguese. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos proporcionou esse tempo de intimidade, de separação para estarmos contigo, estarmos na tua presença. Obrigado por essa palavra encorajadora.